Olá, vamos para mais um pouco de história das Mil e Uma Noites. Hoje é a 35ª noite, a sequência da história, né, das damas. Vamos lá então. Mal a sultana acordou, lembrou-se imediatamente do ponto da história em que se havia parado e, continuando, assim disse ao sultão. Depois de haver Zobeida retomado seu lugar, todos se mantiveram em silêncio por algum tempo. Finalmente, Safia, que havia se sentado numa cadeira no meio da sala, disse a Amina: "Minha querida, levanta-te, por favor. Já sabes o que quero dizer." Amina levantou-se e foi a outro gabinete, que não aquele para onde tinham sido levadas as duas cadelas, de onde voltou com um estojo guarnecido de cetim amarelo, ricamente bordado com ouro e seda verde. Aproximando-se de Safia, abriu o estojo, donde tirou um alaúde que lhe apresentou. Safia o pegou. Após alguns minutos, para afiná-lo, começou a tocar e, acompanhando com a voz, cantou os tormentos da ausência com tal arte que o califa e os outros ficaram encantados. Quando terminou, como havia cantado com muita paixão, disse a Amina: "Pega-o, minha irmã, que eu já não posso mais, a voz me falta. Canta para os convidados no meu lugar." "De muito boa vontade", respondeu Amina, aproximando-se de Safia, que lhe colocou o alaúde entre as mãos e lhe cedeu o lugar. Amina, depois de preludiar um pouco, a fim de ver se o instrumento estava afinado, tocou e cantou quase tanto tempo sobre o mesmo tema, mas com tamanha veemência e tão compenetrada do sentimento das palavras, que as forças lhe desapareceram ao terminar. Zobeida a elogiou: "Minha irmã, fizeste maravilhas. Bem se vê que sentes o mal que tão vivamente exprimes." Amina não teve alento para responder. Sentiu o coração tão oprimido naquele instante que só cuidou de se abanar, mostrando a todos um pescoço e um seio não branco, como o devia ter uma dama da sua categoria, mas todo coberto de cicatrizes, o que causou verdadeiro horror aos espectadores. Contudo, aquilo não lhe proporcionou alívio e não impediu que ela desmaiasse. "Mas, senhor", disse Sherazade, "estou me esquecendo de que já é dia." E se calou. O sultão, por sua vez, se levantou. Se já não houvesse decidido adiar a morte da sultana, não poderia ter mandado que a matassem naquele dia. Tão curioso estava por saber o fim de uma história repleta de tantos eventos inesperados. Dinazade, seguindo seu costume, suplicou à irmã que continuasse... Perdão, perdi a linha aqui. Estou sempre perdendo a linha. Ainda bem que é só aqui no livro, né? Que continuasse a história das damas e dos calândares. Sherazade tomou a palavra. Enquanto Zobeida e Safia corriam em auxílio da irmã, um dos calândares não pôde deixar de dizer: "Teríamos preferido dormir ao ar livre a entrarmos aqui.
se tivéssemos imaginado ver tão terríveis cenas. O califa, ouvindo-o, aproximou-se dele e dos outros calândares e perguntou-lhes: o que significa tudo isso? O que acabara de falar lhe respondeu: Senhor, como vós, também não o sabemos. Como? Continuou o califa, não pertenceis a esta casa? Nada nos podeis dizer sobre essas duas cadelas negras, a dama desmaiada e tão indignamente maltratada? Ah, Senhor, responderam os calândares, nunca estivemos antes nesta casa e só entramos aqui poucos instantes antes que vós chegasseis. Aquelas palavras aumentaram o espanto do califa. Talvez, continuou, este homem saiba de alguma coisa. Um dos calândares fez sinal ao carregador para que se aproximasse e perguntou-lhe se não sabia por que as cadelas negras tinham sido chicoteadas e por que o seio de Amina parecia estar ferido. Senhor, respondeu o carregador, posso jurar por Deus que se vós nada sabeis, eu também nada sei. É verdade que sou desta cidade, mas nunca entrei nesta casa, a não ser hoje. E se vos surpreendeis por me ver aqui, menos não me surpreende achar-me na vossa companhia. O que redobra minha surpresa é não ter encontrado aqui nenhum homem com as damas. O califa, seus companheiros e os calândares tinham julgado que o carregador pertencesse à casa e pudesse explicar-lhes o que desejam saber. O califa, resolvido a satisfazer sua curiosidade a qualquer preço, disse aos outros: escutai, já que somos 7 homens e só temos pela frente 3 mulheres, obriguemo-las a dar-nos os esclarecimentos que desejamos. Se recusarem, nós as forçaremos. O grão-vizir de Jafar opôs-se àquele plano e mostrou suas consequências ao califa, sem todavia diminuí-lo perante os calândares. E dirigindo-lhe a palavra, como se fora um simples mercador, disse: Senhor, lembrai-vos de que precisamos manter nossa reputação. Sabeis em que condições estas damas nos receberam. Sabeis que nós as aceitamos. Que diriam se não as respeitássemos? Seríamos ainda mais censuráveis se nos sucedesse alguma desgraça. Não é de crer que tenham exigido de nós tal promessa, sem estarem em condições de fazer com que nos arrependamos por não respeitá-la. Àquela altura, o vizir, afastando-se um pouco com o califa, disse-lhe baixinho: Senhor, a noite não durará muito. Tende paciência. Amanhã cedo virei buscar estas damas, as levareis à vossa presença e sabereis delas tudo quanto desejais. Embora aquele fosse um excelente conselho, o califa o rejeitou, impôs silêncio ao vizir, dizendo-lhe não ser capaz de aguardar tanto tempo e pretender obter naquele mesmo instante os esclarecimentos desejados. Só restava saber quem falaria. O califa tentou fazer com que os calândares falassem, mas eles se negaram. Por fim, concordaram todos em indicar o carregador. Preparava-se este a fazer a pergunta fatal, quando Zobeida,
após ter socorrido a mina, que havia recobrado os sentidos, se aproximou deles. Como os ouvira falar alto e com ardor, perguntou-lhes: Senhores, de que falais? Qual é a vossa disputa? O carregador tomou a palavra. Senhora, suplicam-vos estes senhores que lhes expliqueis por que, após terdes maltratado vossas 2 cadelas, chorastes com elas, e por que tem o seio coberto de cicatrizes a dama que desmaiou. Àquelas palavras, Zobeida elevou-se em toda a sua estatura, orgulhosamente, e voltando-se para o califa, seus companheiros e os calândares, perguntou-lhes: É verdade que o encarregastes de me fazer tal pergunta? Todos concordaram, exceto o vizir, que não proferiu palavra. Diante daquela confissão, disse-lhes, num tom que denotava toda a ofensa que lhe haviam feito: Antes de vos conceder a graça de vos receber, a fim de prevenir toda causa de descontentamento, porque vivemos sozinhas, impusemos-vos a condição de não falardes do que vos desagradaria. Após vos termos recebido, após vos termos oferecido o que de melhor possuíamos, não deixais de faltar à vossa palavra. É verdade que tal sucede pela nossa generosidade, mas isso não vos serve de desculpa, e o vosso procedimento não é honesto. Terminando tais palavras, bateu fortemente com os pés e as mãos por 3 vezes e gritou: Vinde, depressa! Imediatamente abriu-se uma porta e 7 escravos negros, poderosos, entraram de sabre na mão. Apoderaram-se cada um de um dos 7 homens do grupo. Atiraram-nos por terra, arrastaram-nos para o meio da sala e prepararam-se para lhes cortar a cabeça. É fácil imaginar o terror do califa. Ele se arrependeu então, mas demasiadamente tarde, de não ter querido seguir o conselho do vizir. Entretanto, o desventurado de Jafar, Mesrur, o carregador e os calândares estavam prestes a pagar com a vida uma curiosidade indiscreta. Mas, antes de receberem o golpe mortal, um dos escravos disse a Zobeida e às suas irmãs: Grandes, poderosas e respeitáveis senhoras, ordenais que lhes cortemos a cabeça? Esperai, respondeu Zobeida. Convém que os interrogue. Senhora, bradou o carregador, aterrorizado, em nome de Deus, não me façais morrer por crime alheio. Sou inocente, eles é que são culpados. Ai de mim, nós estávamos passando o tempo tão agradavelmente. Esses calândares zarolhos é que são a causa da desgraça. Não há cidade que não tombe em ruínas diante de gente de tão mau agouro. Senhora, eu vos suplico, não confundir o primeiro com o último. Lembrai-vos de que é mais belo perdoar a um miserável como eu, desprovido de tudo, do que o esmagar com o vosso poder e o sacrificar ao vosso ressentimento. Zobeida, apesar da cólera, não pôde deixar de rir
dos lamentos do carregador. Mas, sem se deter nele, dirigiu a palavra aos outros pela segunda vez. Respondei-me, dizei-me quem sois. De outro modo, vivereis mais um momento apenas. Não posso crer que sejais gente honesta, nem pessoas de autoridade ou de distinção no nosso país, seja ele qual for. Se o fosseis, teríeis tido mais consideração para conosco. O califa, impaciente por natureza, sofria muito mais que os outros por ver que sua vida dependia da ordem de uma mulher ofendida e justamente irritada. Mas começou a conceber alguma esperança quando viu que ela desejava saber quem eram eles, pois imaginou logo que o não faria morrer quando soubesse qual era a sua posição. Por conseguinte, ordenou baixinho ao vizir que declarasse prontamente quem era. Mas o vizir, prudente e sábio, desejando salvar a honra de seu senhor e não querendo tornar pública a grande afronta que ele próprio atraíra, respondeu: nada mais recebemos senão o que merecemos. Já se havia dirigido aos calândares e, vendo-os todos zarolhos, perguntou-lhes se eram irmãos. Um deles respondeu pelos outros: não, senhora. Espera aí, gente, que eu pulei uma frase aqui. O vizir tinha dito, né? Nada mais recebemos senão o que merecemos. Quando, porém, para obedecer ao califa, quis falar, Zobeida não lhe deu tempo. Já se havia dirigido aos calândares e, vendo-os todos zarolhos, perguntou-lhes se eram irmãos. Um deles respondeu pelos outros: não, senhora, não somos irmãos pelo sangue, somos apenas pela qualidade de calândares, isto é, por observarmos o mesmo estilo de vida. Vós, disse ela, dirigindo-se a um deles, sois zarolho de nascença? Não, senhora, respondeu o calânder. Sou por uma aventura tão surpreendente que não há quem dela não se aproveitasse se fosse escrita. Após a desgraça, rapei a barba e a sobrancelha e fiz-me calânder, tomando o hábito que uso. Zobeida perguntou a mesma coisa aos outros 2 calândares, que lhe deram a mesma resposta. Mas o último acrescentou: para vos demonstrar, senhora, que não somos pessoas comuns e para que tenhais por nós alguma consideração, sabei que somos todos 3 filhos de reis. Ainda que não tenhamos nos visto antes, tivemos, todavia, tempo de nos dar a conhecer um ao outro, e ouso assegurar-vos que os reis dos quais descendemos foram famosos no mundo. Àquelas palavras, Zobeida moderou seu rancor e disse aos escravos: dai-lhe um pouco de liberdade, mas ficai aqui. Aos que nos contarem sua história e o motivo que os trouxe a esta casa, não fareis mal, e deixá-los-ei ir em paz. Mas não poupeis os que se recusarem a dar-nos tal satisfação. Sherazade se calou, e o seu silêncio, assim como o dia que despontava,
deram a conhecer a Shahryar que estava na hora de ele se levantar. O que ele fez, propondo-se, todavia, a ouvir no dia seguinte a continuação, que lhe diria quem eram os 3 calândares zarolhos. É o que nós vamos saber também, né? Da próxima vez. Tá bom? Então é isso, minha gente. Eu só quero reforçar a vocês o meu pedido, que eu vou iniciar uma campanha fora aqui do YouTube para que eu possa alcançar o número mínimo de inscritos, que é de 1000. Nós estamos com 750 e poucos. E eu já peço adiantadamente a vocês para que me ajudem nessa campanha, tá bom? A forma de fazer isso é divulgando o nosso canal e trazendo mais pessoas para cá, tá bem? Desejo a todos vocês um ótimo final de semana, para quem está ouvindo aqui na sexta-feira, e um abraço e todo o meu agradecimento para você que faz aqui uma companhia para mim tão indispensável, tá bom? Tchauzinho, então. Obrigada.